Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando aqui mais uma coluna ao vivo na Causa Operária TV. Sejam muito bem-vindos aí vocês que nos assistem aí pelo link 24 horas da Causa Operária TV e também a todos que vão nos assistir aí na no nosso programa que estará na nossa playlist dos colunistas da COTV. Também hoje a gente começa aqui já com o nosso primeiro colunistas do ano, né? Então, bom ano, bom começo de ano aí para todo mundo. E começando, né? Também pedindo para você se inscrever no canal, compartilhar o link 24 horas, compartilhar todos os nossos vídeos e contribuir com a gente, mandando seu super chat, seu super sticker, sendo membro do canal, sendo membro da Causa Operária TV. Bom, muita gente deve ter estranhado aí o título, né, meio provocativo de hoje, né, e onde está a comparação entre Neymar, jogador de futebol, e Baleia Rossi e Rodrigo Maia, né? A comparação, na realidade, a provocação que eu decidi fazer com esse título é que, na verdade, quem faz essa comparação, no fundo, é a esquerda pequeno-burguesa, né, que exige aí dos jogadores brasileiros, em especial nesse caso o Neymar, que tenham aí um comportamento mais do que exemplar. Né? O jogador deveria deixar de ser jogador de futebol para, antes de qualquer coisa, se tornar aí um verdadeiro padre, pastor evangélico, né? Exemplo de boa conduta, um moralismo assim ilibado e, né, um comportamento libado, uma ética, uma moral, né? Tudo isso daí é exigido dos jogadores de futebol e é muito claro com os exemplos que vem acontecendo com o Neymar, né? A gente vê que desde que, bom, isso daí é uma coisa que é constante no caso do Neymar. No final do ano, isso daí aumentou. Nós vimos aí a esquerda pequeno-burguesa em aliança com a imprensa golpista que colocou em marcha uma propaganda, né, contra o Neymar, no sentido de que ele não deveria fazer festa, de que ele é um irresponsável, de que ele acaba com a própria imagem, de que ele é um jogador que nunca vai ser um bom jogador porque ele faz festa, e ele é o responsável por influenciar as pessoas que estão no meio da pandemia e um monte de coisas aí relacionadas ao jogador, né, incluindo o fato de que ele aparece em fotos aí em relações aí com o próprio Jair Bolsonaro, né? Tudo isso daí poderia ser condenável, né? E de uma certa maneira, né, se a gente fosse aqui moralista, como é a esquerda pequeno-burguesa, nós deveríamos condenar tudo isso, levantar o dedo, né, e apontar para o Neymar e apontar para os jogadores brasileiros, né, que em geral não são politizados, que não tem aí, né, a grande maioria dos jogadores brasileiros não tem uma relação direta com a política e, em particular, com a política de esquerda, né? Jogadores vieram aí de camadas simples da população, logo já começaram a ganhar muito dinheiro e são normalmente, como pessoas públicas, objetos aí de manipulação por parte dos políticos da burguesia. Isso sempre foi assim, não é só no Brasil, é em todos os lugares, né? E por isso também, né, que nós devemos medir os jogadores pelo que eles jogam e não pelo que eles fazem ou o que eles defendem politicamente, porque eles não são políticos. E diferente também do que a imprensa golpista, com a ajuda da esquerda pequeno-burguesa, vem falando, os jogadores também, nesse sentido, eles não são exemplos de conduta. Eles são pessoas públicas, simplesmente. Né? Mas o fato de que eles são esse exemplo que o pessoal diz, na verdade, tudo é um problema, em primeiro lugar, da própria valorização que a própria burguesia dá, né, para os jogadores de futebol. Eles são vistos por milhões de pessoas, etc. e tal, mas como a atividade deles em si, eles também não deveriam ser exemplo de nada. Eles não deveriam, em última instância, o que eles fazem, né,
eles não teriam obrigação nenhuma de fazer aquilo que os outros acham que eles deveriam fazer, né? A não ser dentro das quatro linhas, dentro de campo. É por isso que, em geral, nós aqui chamamos a atenção para os ataques contra o Neymar, porque nenhum ataque que é feito contra o Neymar diz respeito ao que ele faz dentro de campo. E quando se levanta alguma coisa que ele fez dentro de campo, usando a régua, ou seja, usando as medidas do que ele faz ou do que ele teria feito fora de campo. O que é um absurdo. É como julgar um pintor pelo posicionamento dele fora daquela atividade da pintura. É um absurdo. Isso daí, ninguém que tenha aí minimamente um senso crítico deveria levar a sério uma avaliação desse tipo. Né? Um pintor deve ser avaliado pela sua pintura, um escritor pelo que ele escreve, né? E um político, aí sim, pelo que ele defende politicamente e o que ele representa aí, quais são pelas consequências de sua política, né? E aí nós chegamos aqui no problema da eleição na Câmara dos Deputados. Nós vemos aí uma esquerda pequeno-burguesa muito preocupada em falar, né, o que o Neymar fez ou deixou de fazer nas suas festividades de Ano Novo, né? E nós vemos aí a imprensa golpista também, até agora, né, já estamos no dia 6 de janeiro, até agora a imprensa golpista está falando da tal da festa do Neymar. Mas, né, bom dizer, dá a impressão, eles querem passar a impressão que o Neymar seria uma espécie assim de um dos maiores responsáveis pelas mortes aí com a pandemia no Brasil e outras mazelas do país. Mas nós vemos aí nos jornais, nas discussões entre os bem-pensantes da esquerda pequeno-burguesa, né, a discussão sobre o apoio ao blocão do Rodrigo Maia, com o candidato do MDB Baleia Rossi, né, um nome aí do Michel Temer, né, as discussões tomando conta aí sobre esse apoio, né, e ninguém está preocupado, por exemplo, em apontar os podres do Baleia Rossi, do Rodrigo Maia, da mesma maneira que estão preocupados em apontar os podres do Neymar, né? O Neymar seria o responsável pela pandemia no Brasil, mas o Baleia Rossi, o Rodrigo Maia, o João Dória, né, os golpistas em geral, não. Esses aí que são responsáveis diretos pela política que é levada no país, eles que são os responsáveis diretos pelo golpe de Estado que houve no país, esses aí são santos, viraram santos de repente, né? Estão discutindo se devemos apoiá-lo no primeiro turno ou no segundo turno. É importante apoiar o Baleia Rossi contra o Arthur Lira ou não é? Como fazer? É tão importante ter um cargo dentro da Câmara dos Deputados para fazer com que as propostas tão ilibadas que vão ser levadas adiante no Congresso sejam aprovadas ou não, né? Discutem o apoio a um verdadeiro canalha, esse sim um canalha, né? Como se fosse alguma coisa séria, que devesse ser levada a sério, né? Então, quer dizer, o jogador de futebol, que está lá para jogar futebol e, em última instância, não tem responsabilidade nenhuma com o resto das coisas, esse daí é o maior canalha do mundo. Mas por que não levantar as canalices do Rodrigo Maia e do Baleia Rossi? Porque a imprensa golpista, porque a direita não quer levantar isso daí. Inclusive o pai do Baleia Rossi, o Wagner Rossi, também ex-deputado federal, ex-ministro da Agricultura na época da Dilma, né? Ele também do MDB, foi preso recentemente por escândalos de corrupção. Mas ninguém nem está sabendo do que aconteceu. Por quê? Porque, obviamente, que a imprensa está, né, imbuída em formar o blocão para eleger o Baleia Rossi, né? E a esquerda pequeno-burguesa, novamente, protagoniza aí cenas lamentáveis, né, apoiando a manobra da direita, né, entrando de cabeça. Nesses sim, os responsáveis por
todas as mazelas que estão acontecendo no país. Rodrigo Maia, Baleia Rossi, Fernando Henrique Cardoso, João Dória, né? Inclusive responsáveis por aquele que é a mazela maior, que todos apontam como a grande mazela do país nesse momento, que é o Jair Bolsonaro, né? O Neymar joga futebol. Ele aparece na foto com o filho do Bolsonaro, faz festa, né? Não leva a sério a pandemia, não sei, mas ele joga futebol. Agora, o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 mandatos, esse daí impediu o impeachment do Bolsonaro, aprovou todos os principais ataques contra a população, mas esse daí é uma pessoa assim civilizada, um exemplo de conduta, né? Ele provavelmente não deve fazer nenhuma festa aí, né, duvidosa, ele deve só viver assim como os burgueses, né, os políticos burgueses, a gente sabe, né, eles são assim pessoas que são exemplos da família, das boas maneiras, né, quase não existe escândalo entre os políticos burgueses aí de todo tipo, não, imagina, né, isso daí deixa para o Neymar. Então, a comparação, né, provocativa dessa coluna vem para dizer que a esquerda pequeno-burguesa ela se mostra a cada dia que passa mais hipócrita, porque cada vez que ela se liga, né, à burguesia, cada vez que ela fica a reboque da política da burguesia, sendo orientada por aquilo que defende hoje a burguesia, amanhã deixou de defender e passou a defender outra coisa, etc. e tal, cada vez que a esquerda fica a reboque e sendo orientada pela direita, mais hipócrita a esquerda fica, mais oportunista a esquerda fica, porque a direita é assim, né? Eles estão aprendendo com a própria direita, né, com os próprios políticos burgueses a serem assim. Então é isso. A gente fica por aqui nessa coluna ao vivo e fiquem ligados agora com no Panorama Brasil, com as notícias aí das regiões do país. Até mais, pessoal.